Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada também ao pessoal que está acompanhando pela live no Facebook. Eu queria também agradecer muito a parceria aqui com o Moblab, o Rafa, a Dani, o pessoal aqui desse espaço. Agradecer os co-organizadores, o pessoal da Smith, o Felipe, a Ana, a Fabiana. Agradecer a Mônica também do Laboratório da Prodan. Agradecer muito mesmo os convidados aqui que vão estar com essa conversa com a gente hoje. Bom, esse evento está dentro da São Paulo Tech Week, que é uma semana que acontece em São Paulo, que reúne diversos eventos relacionados à tecnologia e inovação na cidade de São Paulo. Ele está na sua 3ª edição, e essa é a primeira vez que a Prefeitura está realizando uma série de eventos que ela está organizando e que estão sendo organizados com outros laboratórios de inovação da Prefeitura. Então, a gente tem o Laboratório da Prodan, a gente tem o 011, que é o Laboratório de Inovação da cidade de São Paulo, que é da Smith, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. A gente tem a rede FabLabs, onde estão diversas muito bacanas essa semana, que também é da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. A gente tem aqui o Moblab, Laboratório de Mobilidade Urbana da Prefeitura. E a gente tem o Pátio Digital da Secretaria Municipal de Educação também co-realizando essa série de eventos de inovação em governo. Por que isso é relevante? A Prefeitura tem diversas iniciativas muito bacanas que geram valor público, que dialogam muito com a pauta de inovação e esse ecossistema que a São Paulo Tech Week está mobilizando nessa semana. Para falar um pouquinho para vocês desse tema de hoje, das tecnologias disruptivas e políticas públicas. Acho que o mais justo aqui é dizer que a grande idealizadora desse evento é a Rita Vu, que é a coordenadora da rede de FabLabs dentro da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Ela ainda não chegou, mas quando ela chegar a gente apresenta. E o formato aqui que a gente pensou, então, são 2 painéis com um intervalo rápido no meio. E aí eu queria, então, chamar a primeira pessoa para conduzir. Obrigada também por topar isso. A primeira pessoa é a Marina. É a Marina Merlo, que está com a gente na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, na CGTIC, que é a Coordenadoria de Governança de TI da Prefeitura. Marina, por favor, você pode sentar aqui, por favor. Deixa eu só te apresentar. Segura rapidinho. A Marina, ela é mestre em ciência política, ela é em ciências sociais pela USP, atuou como na Secretaria de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo, pesquisadora associada do Núcleo de Desenvolvimento e do Núcleo de Instituições Políticas e Eleições do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e é pesquisadora e cofundadora do Grupo de Estudos de Gênero e Política. Obrigada, Marina. Bom, gente, vou repetir as palavras da Natália, de agradecer a presença de todos e também parabenizar o pessoal da Coordenadoria de Inovação, que está tocando isso, a Natália, o Felipe e todo mundo. E também os nossos convidados, para a gente conseguir ter um debate bem legal e informado sobre essas coisas que estão na fronteira e conseguir contribuir justamente para a Prefeitura conseguir avançar nisso. Eu queria chamar em primeiro lugar o professor Fábio Kohn. O professor Fábio, ele é PhD em Ciência da Computação pela University of Illinois, em Urbana-Champaign. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo. Ele tem 30 anos de experiência em desenvolvimento de software e realiza pesquisa nas áreas de sistemas distribuídos, métodos ágeis de desenvolvimento de software, Big Data e cidades inteligentes. Fábio é Distinguished Scientist da ACM e editor-chefe da Journal of Internet Services and Applications. É coordenadora adjunto de pesquisa para inovação da FAPESP, membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Computação e avaliador de propostas altamente inovadoras da European Commission. Então, professor Fábio, a gente vai fazer uma fala mais ou menos aí de uns 20 minutos, e aí, encerrando todas as falas, a gente abre para as perguntas. Então, muito obrigada por estar aqui. Obrigado. Você me avisa quando faltar... Você controla o tempo? E daí, quando faltar uns 5 minutos, você já começa a olhar com cara de brava para mim, tá? Isso, boa. Eu vou falar de pé, deixa eu ver se está funcionando. Tá. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando para vocês. O Moblab é uma iniciativa excepcional aí da Prefeitura de São Paulo, que eu espero que dure muito, cresça e seja replicado para outras áreas aí da Prefeitura, que não só transportes. Isso seria muito bom para a cidade. Então é sempre um prazer estar aqui. Então eu vou falar hoje sobre os sistemas do painel, sobre o ponto de vista da ciência da computação, porque eu sou um cientista da computação. Em particular, vou falar um pouco sobre como a ciência da computação pode melhorar a vida nas cidades, né?
Primeiro, para conceituar, eu atuo na área de cidades inteligentes. O que é cidades inteligentes? É uma área do conhecimento humano que se refere ao uso de tecnologia da informação e comunicação para integrar a infraestrutura da cidade em diferentes domínios, com o objetivo de oferecer melhores serviços públicos e privados à população, bem como melhores ferramentas para a gestão e planejamento. E quais são as palavras-chave aí nessa definição, que são as coisas que eu coloquei em negrito? As palavras-chave, eu consigo, mas não adianta, né? Tudo bem. As palavras-chave, deixa eu ficar. Pode você sentar ali, eu fico aqui, daí eu consigo apontar. As palavras-chave, então, são TI, tecnologia da informação e da comunicação, que a ideia é usar isso, né, para tornar a cidade melhor. Tem a palavra integrar, que é a ideia de integrar diferentes sistemas e de diferentes domínios, de diferentes áreas. Então, integrar saúde com educação, com transporte, com logística, com saneamento básico, integrar as diferentes áreas. Tem a ver com a infraestrutura da cidade, né? Onde a infraestrutura da cidade são as ruas, as avenidas, os canais de distribuição de energia elétrica, o esgoto, a água, a infraestrutura de saúde, de educação, né? A infraestrutura da cidade, com o objetivo de melhorar os serviços para a população, né? Isso vai melhorar a qualidade de vida da população, que é o que tem que ser o objetivo final, e melhorar a sustentabilidade, diminuir o impacto ambiental das coisas que acontecem na cidade. Esse é um aspecto. Outro aspecto é oferecer ferramentas para o gestor público, para as prefeituras, para os funcionários públicos, para fazer a gestão da cidade. Para isso eles precisam entender, monitorar o que está acontecendo para conseguir gerir, e também fazer o planejamento de longo prazo. Então, dado que eu tenho a situação agora na cidade, como que eu posso planejar os próximos 10 anos da minha cidade? Se eu vou construir uma nova linha de metrô, qual linha de metrô que eu devo construir para ter o melhor uso dos recursos? Ou se eu vou construir um novo hospital, que a construção do novo hospital não seja dependente de qual é o padrinho político que escolheu a região, e sim de dados ali, análise de dados que foram cientificamente analisados e que mostram que aplicar o dinheiro na construção desse hospital vai melhorar a qualidade de vida da população. Então é isso que a gente deveria buscar, né? Lá na USP a gente tem um projeto de pesquisa bem grande, que é esse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Internet do Futuro para Cidades Inteligentes, que a gente tem financiamento do CNPq, CAPES e FAPESP. E é um projeto, eu digo que é bem grande, porque ele é centralizado na USP, mas ele envolve 9 universidades, 5 do estado de São Paulo e 4 de outros estados, e 40 professores cientistas que fazem pesquisa científica, com aproximadamente 150 alunos em torno desse tema. O projeto começou esse ano, 2017, na verdade no novembro do ano passado, mas as atividades mesmo começaram esse ano, e é por 5 anos até 2022. Então a gente vai espera fazer bastante coisa nessa área e trazer resultados, e a gente sonha que esses resultados gerem não só artigos científicos, que é algo que a gente sabe fazer muito bem e tem certeza que vai acontecer, mas que gerem impacto nas cidades, que gerem serviços para a população, melhoria da qualidade de vida na população. E o nosso foco, tem projetos desse tipo em todo lugar ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, um monte, na Europa, um monte, na China, um monte, nos Emirados Árabes, a gente vê vários. Só que o nosso foco é um pouco diferente, porque, quer dizer, se você vai olhar quais são os principais projetos do mundo, eles estão falando como tornar Paris uma cidade mais inteligente, como tornar Amsterdã uma cidade mais inteligente. Eu não quero tornar Paris mais inteligente. Paris está boa para mim do jeito que está. Se eu pudesse, São Paulo fosse tão bom quanto Paris, estava maravilhoso para mim. Mas Paris e Amsterdã talvez 1% das cidades do mundo que tem, ou menos que isso, tem essa qualidade de vida e organização, né? Acho que 90% das cidades, principalmente das grandes cidades do mundo, estão em países em desenvolvimento, no terceiro mundo, e a paisagem, né, o landscape, é algo como isso aqui, que essa é uma foto que a gente tirou aqui da cidade de São Paulo. Então esse é o nosso foco, como ajudar a tornar esta cidade mais inteligente e não Amsterdã. Para isso, nesse projeto a gente está, primeira coisa, uma área só do conhecimento humano não consegue lidar com essa questão. Então você tem um projeto
só de arquitetos, ou só de computeiros como eu, ou só de advogados, ou só de economistas não vão conseguir nem entender o problema, muito menos resolver o problema. Então, apesar da grande maioria dos nossos membros aqui serem cientistas da computação, a gente está fazendo um esforço para ter colaborações com outras áreas. Então, são membros do projeto, a gente tem arquitetos, urbanistas, economistas, profissionais de saúde, engenheiros de transporte. A gente está tentando fazer com a colaboração com a Secretaria Municipal de Inovação, na Prefeitura de São Paulo, ainda não conseguimos. E estamos tentando fazer colaborações pontuais com outras cidades menores, porque é muito importante não o pessoal de tecnologia falar, está aqui uma solução pronta. Acho que tem que ser o oposto. O pessoal tem que sentar junto e falar quais são os problemas da sua cidade, quais são os problemas mais relevantes para a população, e daí sim pensar qual é a tecnologia que poderia ajudar a resolver os problemas da população, e não jogar a tecnologia lá no colo da pessoa, ou tentar vender, empurrar uma ideia fechada para o gestor público comprar. E existe uma série de tecnologias novas aí, que vocês já devem ter ouvido falar de algumas delas, que estão surgindo nos últimos 5, 10 anos e que podem trazer um impacto enorme na vida, vai trazer um impacto com certeza, um enorme na vida das cidades. E que tipo de tecnologia são essas? Então, por exemplo, internet das coisas, que é essa ideia de você ter espalhado pela cidade milhões de pequenos dispositivos com poder computacional que são capazes de sentir o ambiente. Eles são sensores e podem sentir desde coisas tipo temperatura, pressão, umidade, chuva, como pode perceber a passagem de pessoas, passagem de veículos, podem perceber filas de espera num hospital, né? Pode sentir diferentes coisas sobre a cidade. E pode ter também atuadores nesses dispositivos. São coisas que atuam na cidade. Um ator bem simples é um semáforo de trânsito. Você muda o estado dele, ele atua na cidade. Mas você pode ter vários outros tipos de atuadores, por exemplo, placas de trânsito inteligente. Você pode ter, num hospital, um atuador que vai controlar, redirecionar o fluxo de pessoas ali dentro do hospital, ou um aplicativo pode ser um atuador. O Waze é um atuador, né? Porque o Waze ele muda o comportamento das pessoas, né? E a gente podia ter Wazes de todas as áreas, não só de transporte de carro, né? Podia ter aplicativos oferecendo uma informação melhor para as pessoas sobre saúde, sobre educação, sobre transporte público, e daí as pessoas mudariam o seu comportamento de forma a usar melhor esses recursos. Então tem essas várias tecnologias. Outra tecnologia é Big Data, que tem a ver também um pouco, hoje em dia, com inteligência artificial, que dado que você tem esses milhões de sensores, você coletar dados desses sensores, e daí vai ser, como é muito sensor, vai ser muito dado. Então, por isso que a gente chama de Big Data. Vão ser petabytes de dados aí ao longo de um ano coletados. Tem ferramentas novas aí de ciência da computação e de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, que permite analisar essas grandes quantidades de dados e extrair informações sobre isso. E hoje em dia a gente já conseguiria fazer algo que seria impossível anteriormente. Por exemplo, você podia ter um software que ajuda a fazer uma política pública para direcionar aonde que deve ir o dinheiro para as escolas numa cidade, por exemplo. Se você tivesse essa coleta de dados e essa boa análise, você poderia falar, para essa escola você precisa investir mais na formação dos professores de matemática. Nessa escola você precisa consertar os banheiros. Nessa escola você precisa colocar novas disciplinas optativas aqui no ensino médio, porque tem uma grande demanda para essa área na região e você não está oferecendo, por exemplo, grande demanda para programadores Python, e você não tem um curso de Python lá no seu ensino médio. Se você tivesse, seus alunos já sairiam formados. Então, esse tipo de coisa que hoje em dia seria possível de fazer e que não se faz, mas já existe a tecnologia que permitiria que isso acontecesse. Tá? Então, todas essas novas tecnologias a gente aborda de 3 diferentes formas aqui no nosso grupo. Uma que a gente chama de análise e modelagem matemática. A ideia é que criar modelos de como funciona a cidade, porque você criando um modelo, você consegue fazer previsões para o futuro. Então, por exemplo, um modelo do sistema de transporte coletivo, se você tem essa modelagem, você consegue fazer previsões. Por exemplo, se eu tiver
200 milhões de reais para investir, e eu investir dessa forma, qual é o resultado? Se eu investir dessa outra forma, qual é o resultado? Ou se eu investir dessas 200 formas diferentes, qual é que vai trazer melhor qualidade de vida para a população? Ou melhor, diminuir o tempo de transporte médio? Ou diminuir o tempo de transporte máximo, né? Você pode fazer essas análises agora com esse tipo de modelagem. Outra parte da nossa atuação é engenharia de software, para construir os sistemas de software. Então, lembra que eu falei que a gente tinha uns 150 alunos envolvidos? Pelo menos uns 50 desses estão envolvidos em construir protótipos de software, desenvolvendo software. E a gente tem essa nossa abordagem fortemente baseada em software livre, então todo o software que a gente desenvolve nesse projeto é disponível no nosso site, qualquer um pode baixar e usar. O que a gente espera, por enquanto, está sendo usado no mundo acadêmico. A gente espera conseguir, entre aspas, clientes, né, prefeituras que queiram realmente usar isso aí de verdade. E a outra área tem a ver ali com processamento de alto desempenho e redes de computadores, porque uma vez que você tem esse Big Data, por enquanto a gente tem, como não está em produção numa cidade de verdade, com exceção de uma pequena coisinha que está, os nossos dados são fictícios. Mas quando você tiver dados da cidade, como São Paulo, por exemplo, vai ser Big Data. E daí você vai precisar de uma boa infraestrutura para processar isso. Você vai precisar de dezenas ou centenas de computadores trabalhando em conjunto para resolver os problemas. E isso também tem pesquisa que a gente atua nessa área para conseguir fazer isso. Então, o que a gente precisa tentar fazer nas cidades, São Paulo é uma delas e outras cidades têm que fazer, é a integração de diferentes sistemas. Hoje em dia, a cidade de São Paulo tem dezenas de sistemas completamente isolados uns dos outros. Cada secretaria tem meia dúzia no mínimo. E os sistemas entre as secretarias não se conversam entre si, tem informações duplicadas, às vezes inconsistentes, e muitas vezes o próprio sistema da mesma secretaria também não conversa entre si. E esse é o jeito errado de construir um sistema, né? Mas isso aconteceu assim porque nos últimos 50 anos os sistemas foram desenvolvidos dessa forma, não tinha essa preocupação de ter um sistema integrado. E o que a gente precisa pensar é em ter um sistema integrado, uma plataforma integrada, e em cima dessa plataforma integrada, que compartilha os dados, ter sistemas aí sim para cada uma das áreas. E esse tem que ser o caminho que a gente tem que trilhar no futuro. Internamente, o que a gente tem feito na USP, a gente primeiro fez uma pesquisa das principais plataformas de software para cidades inteligentes no mundo. A gente analisou quase 30 projetos diferentes ao redor do mundo, e daí, baseado nessa análise geral, a gente propôs uma arquitetura de como tem que ser uma plataforma integrada desse tipo, e a gente está implementando esse software agora na USP. Isso aqui é a parte que já está implementada, a gente já tem os exemplinhos de aplicações funcionando. E... Opa! E... Não. Está faltando um slide, mas tudo bem. Então, essa é a plataforma... Eu apaguei o slide. Essa é a plataforma que a gente tem, é um trabalho em contínua melhoria, né? Então, agora lá na USP tem 10 alunos programando, escrevendo software, gerando linhas de código para isso. Outra coisa que a gente tem feito também é atuar na área de simulação de cidades inteligentes. Quando você desenvolve um novo sistema de software para colocar em produção numa cidade, você não consegue, de uma hora para outra, o prefeito falar: amanhã eu quero instalar esse software em 50 mil máquinas e quero ter 20 mil pessoas usando para testar. Você não consegue fazer isso de um dia para o outro. E, na verdade, a gente gostaria de ter 1 milhão de pessoas usando, testar um sistema com 1 milhão de pessoas usando ele. E daí, como que a gente faz? Hoje em dia, o único jeito que a gente consegue fazer é simular. Então a gente está construindo um simulador de cidades inteligentes, que a ideia é simular coisas de bem grande escala, e a gente sempre pensa na escala de São Paulo, que é bem grande, né? Então a gente tem esse software que a gente consegue simular 10 milhões de agentes. Um agente pode ser uma pessoa, um carro, um ônibus, um trem, um metrô. Então a gente consegue simular 10 milhões de agentes. Super real time significa a nossa simulação consegue rodar mais rápido do que o real time. Então, se a gente quer simular 24 horas da cidade de São Paulo, a gente consegue simular isso em um pouco menos de 24 horas, num computador super poderoso, né?
E a gente tem feito agora uns estudos com que a gente chama de Multimodal Transportation. A gente pega, no nosso estudo, 1 milhão de pessoas se movendo pela cidade de São Paulo, utilizando o que a gente já conseguiu modelar. Carros, pedestres, ônibus, trem, ainda não bicicletas, mas a gente quer incluir bicicletas. E daí o sistema consegue fazer análise, ele consegue primeiro mostrar visualmente as pessoas se movimentando, mas o mais interessante não é a figurinha, o mais interessante são as análises que você consegue fazer. Você consegue calcular o tempo médio das pessoas de transporte de cada área da cidade para cada área, o custo, quanto elas gastam de transporte, assim por diante. E daí a gente pode brincar, como é um simulador, a gente pode brincar de mudar coisas e ver como isso impactaria, né? Poderia, por exemplo, a gente está calculando também a pegada de carbono do transporte das pessoas na cidade de São Paulo. Se a gente criar uma linha de metrô, aumenta ou diminui a pegada de carbono? Coisas assim. Por um lado diminui porque o metrô usa muito menos, mas construir o metrô tem uma pegada de carbono enorme. Tá. E daí o que a gente está tentando, nosso grande desafio, o grande desafio para mim como cientista é conseguir colaboração de verdade com as cidades. Porque eu consigo muito fácil colaboração com outros cientistas, mas colaboração com órgãos municipais é muito, muito difícil. Estamos tentando. Ainda didn't happen yet. Desculpa que está tudo misturado em inglês e português, né? Porque eu às vezes apresento em inglês e português e hoje eu gerei os slides tudo misturado. A gente já tem uma coisa funcionando que é com a Secretaria Municipal de Saúde, já temos a colaboração já está funcionando e já temos aí um protótipo de software, mas a gente está tentando com outras áreas. E o que a gente mais quer da prefeitura é duas coisas. Primeiro, o compartilhamento dos dados, para que a gente possa oferecer soluções e análise em cima desses dados. Que a prefeitura nos diga quais são os problemas que a prefeitura tem, quais são os problemas que a população da cidade tem, de forma que a gente possa focar nossa pesquisa para resolver aqueles problemas reais e não ficar discutindo o sexo dos anjos. A gente quer focar em problemas mais importantes e os desafios que as prefeituras têm. Então, é engraçado que... Engraçado ou trágico pensar que a gente tem tanta dificuldade de conseguir essa colaboração, sendo que a gente não está pedindo dinheiro. A gente já tem o dinheiro. A gente está pedindo dados, a gente está pedindo, quer saber quais são os seus problemas, quais são os desafios, mas não conseguimos ainda. Isso que a gente conseguiu, só um exemplinho de um sistema em desenvolvimento, em colaboração com a Secretaria da Saúde, como eu disse, a única colaboração que a gente realmente conseguiu. E é um software que a gente está fazendo que analisa os dados das internações hospitalares do SUS na cidade de São Paulo em relação às diferentes especialidades médicas e em relação a onde mora o paciente e aonde o paciente procura o hospital. E a gente está fazendo análises tipo para um procedimento, para cada procedimento, qual é o tempo médio de deslocamento que o paciente tem que fazer da casa dele até o hospital e análises desse tipo. Isso poderia ajudar no futuro a não só entender o que está acontecendo, mas como planejar políticas públicas para melhor distribuir os recursos hospitalares na cidade de São Paulo. Agora, então, para finalizar, como que as cidades poderiam usar melhor a ciência, a tecnologia e a inovação para melhorar a qualidade de vida nessas cidades? Eu diria que a chave é o governo oferecer dados abertos sobre todas as áreas do conhecimento, todas as áreas de atuação. Todo dado que a prefeitura gera deveria ser da população, obviamente preservando a privacidade dos indivíduos. E a sociedade buscaria soluções em cima desses dados abertos. As universidades, startups, empresas inovadoras e também grandes empresas trabalhando em cima dos dados oferecidos pela prefeitura. Então a prefeitura tem um papel fundamental de oferecer esses dados abertos. Isso, por exemplo, já é o que Nova York tem feito muito bem. Tem uma grande iniciativa do Open Data City of New York, que faz isso, tem centenas de datasets abertos sobre a vida de Nova York. E Nova York também faz muito bem, em geral nos Estados Unidos, essa colaboração entre universidades, cientistas e prefeituras. Eles têm até esse Metro Lab, que é a City University Partnership for Innovation, que eles até falam 10 recomendações de como as prefeituras deveriam colaborar com cientistas e prefeituras para resolver os problemas da cidade. Que no Brasil a gente está muito, muito longe de isso acontecer. Nós poderíamos nos inspirar nisso.
Então é isso. Meu tempo acabou, mas eu falei praticamente tudo que eu queria. Esse aqui é o meu e-mail se alguém entrar em contato. Esse é o site do nosso projeto de pesquisa, se alguém quiser dar uma olhada. Obrigado. Muito obrigada, professor Fábio. Agora eu gostaria de chamar o Ronan Damasco. O Ronan ele está na Microsoft há 24 anos, onde ocupou diversas posições como a de diretor da América Latina de Engenharia de Suporte. Atualmente, ele é o diretor nacional de tecnologia. Ronan é engenheiro elétrico pela Universidade de Brasília e mestrando em segurança da informação na Universidade de Liverpool. Fez MBA executivo na Fundação Dom Cabral e programa de liderança na McDonough School of Business na Universidade de Georgetown. Antes da Microsoft, foi professor na Universidade Católica de Brasília durante 8 anos. Ronan tem mais de 30 anos de experiência profissional e atingiu diversas certificações acadêmicas e da indústria, incluindo a certificação de ITL Manager. Então, Ronan, por favor. Muito obrigada. Vocês me ouvem bem aí, no fundo? Aqui, tá, beleza. Bom, já fui apresentado, eu sou o Ronan Damasco, da Microsoft. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, continuando o tema do professor Fábio, um pouquinho sobre transformação digital e escolhemos aí, pensamos uma tecnologia, né? A gente poderia falar sobre várias, mas escolhemos a tecnologia de blockchain, que pelo menos na área de TI, é uma tecnologia que tem mobilizado bastante, né? Tem sido motivo de muitas discussões aí e considerado uma tecnologia bastante revolucionária. Então a gente escolheu essa tecnologia para falar um pouquinho hoje para vocês, entre outras aí que a gente vai abordar rapidamente. Bom, o tema da transformação digital, ele não é novo, né? A gente que é um pouquinho mais velho aí, lembra, vem vendo essas transformações, né? Telefone de disco, hoje smartphone, desde o aparecimento da internet, é um tema que vem mudando a gente, né? Socialmente, ou nas cidades, como o professor citou. Porém, a gente tem visto uma aceleração muito grande, o pessoal usa até o termo exponencial, né? Os grandes think tankers aí usam esse termo, ultimamente ao ponto dos pesquisadores, os pensadores aí estarem falando que a gente está vivendo uma nova revolução industrial, né? Todo mundo já ouviu esse termo aí cunhado lá pelo cara do MF, dizendo que o mundo está na quarta revolução industrial, onde a gente está vendo avanços em todas as áreas, né? Então não é mais só a tecnologia, a gente vê engenharia genética, né? Veículos autônomos, as casas da gente, a gente usando aparelhos aí que monitoram o nosso sono, quantos passos a gente deu por dia, a gente está realmente vivendo uma outra realidade. E na área de TI, as tecnologias que o professor citou aqui, internet das coisas, a gente escolheu o blockchain hoje aqui, mas a área de TI também vem sofrendo uma transformação muito grande. Um dos pontos interessantes no que o professor falou, da importância dos dados, os dados abertos, essa realidade ela está se refletindo de uma maneira muito forte, brutal, diria, nas economias, né? Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. O The Economist, uma revista inglesa, ele lançou na capa de revista dizendo isso, que a expressão que o dado é o novo petróleo, né? O que ele quer dizer com isso? Que a economia mundial, né, nos últimos séculos, aí, o século passado e até hoje, foi muito dependente dos combustíveis fósseis, né? O petróleo moveu a economia em vários sentidos. E hoje a gente já vê isso perdendo espaço, né? Os dados tomando essa relevância econômica quase como o petróleo. Essa realidade ela já é tão óbvia que o próprio governo brasileiro, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Comunicações e Inovação, MCTI-C, eles lançaram em julho agora um documento que é uma consulta pública para a Estratégia Brasileira da Transformação Digital, uma comissão interministerial, e lá nesse documento eles já falam isso, em transformar a economia brasileira para uma economia baseada em dados. Para mim foi uma surpresa ver isso, né? E com satisfação de ver que o nosso país tem essa preocupação. E um fator fundamental para isso é o que o professor citou, né? Os dados hoje são um fator econômico, não é só uma questão de TI ou não. Os exemplos que ele deu de utilizar esses dados de forma produtiva. E isso a gente já vem vendo, né? Então, todo mundo aqui já ouviu falar da Letônia. Quem, né, mexe com governo digital, dados abertos, a Letônia é sempre usada como exemplo. Se vocês forem olhar, a Letônia é um país pequenininho, não tem recursos naturais, né? E hoje, se vocês olharem, ele está entre os 10 países que teve maior aceleração de crescimento do PIB. Engraçado, né? Então, um país que tem economia baseada em fatores econômicos tradicionais estão perdendo espaço para um país que é
praticamente digital, vamos dizer assim, né? Investiu em transformação digital e uso de dados. E o que a gente está vendo é justamente a transformação não só de modelos de negócio, né? Todo mundo cita aí exemplos de Uber, Airbnb, mas a gente está vendo a transformação em tudo, né? Então, se eu falar aqui de agricultura, a gente fica o dia inteiro falando. Eu passei esse ano estudando bastante a questão da inovação na área agrícola e fiquei surpreso em ver que os avanços nessa área estão sendo maiores até do que nas áreas de tecnologia propriamente dito. Alguém aqui já ouviu falar de vertical farming? Se vocês pegarem no YouTube e colocarem isso, são fazendas verticais dentro da cidade, que elimina logística, não precisa transporte, não usa água, não usa sol, não usa terra, produz 2 vezes mais. Aí você fala assim, é possível isso? Aí você assiste um vídeo desse, você vê que realmente o mundo está mudando numa velocidade enorme. O resto aqui a gente já vem vendo de alguma maneira, né? Você vê carros conectados, já é uma realidade, né? Quem viajou para fora, eu já tive a oportunidade. Eu imaginava que o carro autônomo andasse devagarinho, até que eu fui ultrapassado por eu falei, caramba, não é possível. Ele está nessa velocidade toda, sem ninguém dirigindo, dá até medo, né? Os dispositivos que a gente usa aí, que controlam o nosso sono, e os smart cities que o professor falou. Tudo isso, na minha visão, ele é possibilitado. Como eu falei, a transformação digital ela já acontece. Por que ela acelerou? Por um monte de coincidências ou convergências que aconteceram agora, né? Então, se a gente olhar, o que está por trás da transformação digital? O professor falou muito bem. A quantidade de dados, o Big Data, lá os 5 Vs, né? Volume, veracidade, variabilidade. A quantidade de informação que a gente recolhe hoje, não só de redes sociais, de internet, mas também através de dispositivos de IoT, e para mim isso aqui é que faz toda a diferença, porque a internet das coisas é a conexão do mundo real com o mundo virtual, né? Então, jogando essas informações para cá, gerou tecnologias que a gente precisa para tratar esses dados, como Big Data, Data Centric Security e outras coisas, inteligência artificial, e essas tecnologias aqui já existiam, né? Inteligência artificial dos anos 50. Muita gente aqui deve ter estudado aí nas universidades, feito rede neural em 1970, né? Só que estava restrito a centros de pesquisa muito avançados, algoritmos bem obscuros aí e computadores muito poderosos. Hoje você dá um clique ali na nuvem, não estou exagerando, eu gastei R$7 aí em 3 dias fazendo uma experiência de rede neural, R$7. Então, a gente com computação em nuvem, acessível para todo mundo, um clique de mouse. Eu fiquei 3 dias falando isso em casa com meu mulher. Falei, cara, eu levei anos fazendo uma rede neural pequenininha, dei 2 cliques lá, tinha uma rede com 3 nós, não acredito, 3 níveis, né? Não dá para acreditar nisso. Então, tudo isso, essa convergência que a gente tem hoje, é que está gerando a transformação digital num ritmo jamais imaginado, né? Bom, e a área de TI também, né? Então, a área de TI ela é causa e consequência. Da mesma maneira que a gente acelera a transformação digital nas outras áreas, a gente está sofrendo uma grande transformação aí, que é o paradigma da nuvem, né? Computação em nuvem, saindo aí dos investimentos em data centers, servidores, em bens de capital, para um modelo de serviço, né? Pagar por uso e tal. É uma transformação muito grande, né? A gente tem vivido. Eu não vou entrar nesse detalhe, e aí vou virar a página aqui, eu acho que dá tempo, né? Virar a página para falar de um assunto que na área de TI tem causado um reboliço enorme, né? Tem gente falando que isso aqui é a revolução que vai mudar o mundo. E pessoas que têm gabarito, vamos dizer assim, base para dizer isso. Pessoas que fundaram a internet, pessoas que foram as primeiras empresas da internet, o cara que desenvolveu o protocolo HTTP, estão dizendo que isso daqui é mais revolucionário que a própria internet, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. E eu sei que o público aqui não é todo de TI, eu perguntei ali. Eu vou dar uma abordagem que você não precisa ser da área para entender. Inclusive, o meu desafio na Microsoft foi a área jurídica. Me convidou uma vez e falou assim, dá para você explicar blockchain para a gente sem ser nada com essas coisas de TI, com termo técnico? Porque a gente quer entender, só se fala nisso. Aí eu peguei esse desafio e preparei essa abordagem aqui. Então, é bem simples. Bom, para falar de blockchain, a gente tem que falar do Bitcoin, né? E o Bitcoin, até bem pouco tempo, era uma coisa ou voltada para pessoas que gostam de risco, de investimento, ou para
para a gente da comunidade de criptoanálise, né, que é os cyberpunks aí, que é o pessoal que gosta de criptologia. Então não era uma coisa muito comum. Hoje todo mundo sabe o que é Bitcoin, né? Está 8 anos aí que já existe, mas virou popular, né? No último ataque de ransomware aí, até no Jornal Nacional se falou em Bitcoin, foi bem legal. E por que a gente tem que fazer essa junção? Porque o blockchain nasceu com o Bitcoin. E o Bitcoin ele foi criado por uma comunidade de cyberpunks, chamada de criptologistas. Né? O pessoal que eles pregavam a mudança do mundo, a anarquia, através da criptologia. Engraçado, né? Por quê? Por causa do anonimato. Então, se vocês pegarem o primeiro bloco do blockchain... eu tirei a fotografia. O primeiro bloco do blockchain, do Bitcoin, tem um protesto contra o resgate aos bancos de 2008. Né? Então, era um pessoal que falou assim, não, chega do sistema financeiro, vamos criar um meio das pessoas trocarem dinheiro entre si, sem nenhuma referência monetária. Né? E esse pessoal, eu cito esse camarada aqui, porque ele é um colega, ele trabalhou na Microsoft, o Weidai. Ele é provavelmente um dos, que o pessoal diz que é um dos caras que é o Satoshi. Né? Quem é o Satoshi? Ninguém sabe. Então, alguém escreveu um paper se chamando Satoshi Nakamoto. Se alguém conhece japonês aí, tem 2 leituras para isso, né? A origem da sabedoria ou a sabedoria do centro, alguma coisa assim. O japonês sempre tem várias leituras, né? Então, criaram um paper propondo um sistema de transferência de valores sem intermediários, né? E aí, dentro desse sistema, existia a tecnologia do blockchain, além de muita criptografia, que é uma coisa da área de TI. Foi assim que começou. O blockchain está aí foi lançado no Halloween, né, de 2008, esse paper. Em 2009, eles usaram bastante simbolismo, né? Em 2009, ele começou a funcionar e hoje está aí o que a gente está vendo. Alguém sabe quanto custa um Bitcoin em reais? 25 mil. 27 hoje? Meu Deus, ontem estava 25. Estava 17 2 semanas atrás. Né? Então, realmente é um... Bom, o que é o blockchain? Vamos agora esquecer toda minha origem de TI e tal e tentar explicar por que esse negócio pode gerar todo esse ruído que estão falando. Né? Para explicar blockchain, eu tenho que falar um conceito aqui da minha área. Não tem como, que é o tal do hash. Mas é muito fácil entender esse conceito como uma coisa que a gente usa há muito tempo já no nosso dia a dia, que é a impressão digital. Né? Todo mundo tem aí um documento com uma impressão digital, usa isso para se identificar. Então, o que é impressão digital? É uma maneira de representar você de forma unívoca. Né? Só você tem aquela, na verdade deve ter outra, né, que chama colisão, né, na nossa área. Deve ter outra, mas é muito pouca probabilidade de encontrar alguém que vai ter uma impressão digital igual a sua. Se não fosse assim, já teria mudado esse sistema para outra coisa durante a história. Né? Então, todo mundo tem uma impressão digital e só você tem ela. Então, na nossa área aqui de TI, existem funções que se chamam funções de hash, que são assim também. Você pega um arquivo, uma música, uma fotografia, um texto, joga nessa função, ela gera uma impressão digital. E essa impressão digital identifica esse documento de maneira unívoca, ou seja, se você mudar um bit, ele vai falar, não é mais, mexeram. Então, isso daqui é usado na área de tecnologia para várias coisas, né? Para garantir integridade, para dizer que... Eu não vou entrar, porque senão a gente começa a falar coisa técnica. Mas, então, a impressão digital do negócio. Então, vamos olhar o que é um blockchain. Fiz aqui um desenho bem simplesinho, que é um conceito bem rudimentar aqui, mas o conceito é esse mesmo. Né? Eu pego um bloco, primeiro bloco, aí tem lá o conteúdo. No Bitcoin, o conteúdo são transferências de dinheiro. Estou mandando dinheiro para ele, estou mandando dinheiro para ela, mas pode ser outra coisa. Então, eu pego um bloco e assino esse bloco com hash. O que significa isso? Não pode mexer mais em nenhum bit ali, né? Se mexer um bit, alguém vai saber, mexeram. Né? Beleza. Aí eu pego um próximo bloco e falo o seguinte, pega esse hash aqui, mistura no conteúdo, ou seja, bota junto com o conteúdo desse bloco e assina de novo. O que eu fiz agora? Se eu mexer num bit aqui, ele vai saber que foi mexido. Ou seja, não só eu não posso mexer nesse conteúdo mais, como eu sei que esse bloco vem depois desse. Não tem mais como quebrar essa cadeia. Então, eu fiz um encadeamento inquebrável. Por isso que chama de cadeia, né, de blockchain. É isso. Blockchain é isso aí. É só isso.
Se vocês olharem, é um pouquinho mais complexo. O blockchain do Bitcoin usa hash pointers, né, Merkle trees e tal. Mas o conceito é esse. Então, é uma cadeia onde os blocos não podem ser alterados e que também não dá para quebrar o encadeamento desses blocos. O hash é como se fosse o cimentinho que cola um bloco no outro. Aí, nesse ponto, muita gente chega e fala, igual quando eu comecei a estudar isso lá atrás, falei, é só isso? É só isso. É só isso, pode acreditar. Aí você fala, pô, todo esse barulho em cima disso, tem que entender melhor, né? Por quê? Aí, uma vez eu parei e pensei também, as grandes invenções sempre foram coisas muito simples também, né? A roda, né? A gente está aqui por causa da roda. Alguém dá uma coisa muito simples também, né? Bom, o fogo, sei lá, o fogo não foi inventado, né? Bom, quais são os elementos do blockchain, então? O que é um blockchain? O blockchain é uma rede. Primeira coisa, o professor falou em rede distribuída, né? A internet, hoje é uma coisa que é corriqueira, né? Você vai para a praia, tem internet, vai lá para o meio do mato, tem internet. Não era assim antes, não, né? Eu peguei esse tempo que você, para falar de um lugar para o outro, você tinha que contratar uma linha, a gente chamava de lizard line, né? Linha dedicada. Então, você ia ligar o seu escritório no outro escritório, tinha que chamar a companhia telefônica e contratar uma linha que ligasse um ao outro, certo? A internet foi criada por princípios, por razões militares, né? No Departamento de Defesa americano, a ARPANET, no DARPA. O que eles falaram? A gente quer uma rede que, no caso de uma guerra, se bombardear um nó, a rede não vai parar. Então, foi o conceito de roteamento, né? Você tem sempre um caminho, se bombardear aqui, a mensagem vai para outro lugar. Isso que deu origem aos sistemas distribuídos e tudo. O blockchain usa esse mesmo, do Bitcoin, por exemplo, usa esse mesmo conceito. A rede é distribuída, então é difícil parar uma rede dessa. Você vai ter que desligar muita coisa, né? Até muita gente diz que é impossível. Então, esse banco de dados que tem essas informações, ele fica distribuído, usando esse mesmo conceito. Você tem os nós da rede, que são os computadores, e aí entra numa parte que é chamada algoritmo de consenso. Eu não vou entrar aqui, que a gente entraria em tecnicalidade, que é quem vai escrever o próximo bloco. Se vocês tiverem curiosidade, aí eu explico. Mas isso aí são só os elementos do blockchain. É só isso. Só isso. O que acontece? Primeiro, quais são as características dessa tecnologia? Ela é muito segura, porque é imutável. É um banco de dados que você escreveu, é como se escrevesse na pedra. Não tem como mudar. O primeiro bloco do blockchain está lá desde 2008. Do Bitcoin, de 2009, né? Janeiro de 2009. Não tem como mudar. Escreveu é para sempre. Ah, eu quero alterar. Vai ter que escrever outro bloco dizendo esse bloco altera aquele lá. Não tem como mudar. Então, primeira coisa que o pessoal já começa a pensar, questão de fraude acabou, né? Porque escreveu, está ali. Não tem como alterar. Eu vou lá, faço uma fraude, mudo um registro, alguém vai lá como administrador. Não tem como. É imutável. Inviolável, porque se você mexeu, o hash vai acusar. Mexeu, não é mais o conteúdo original. É compartilhado, então é dificílimo que aquilo ali se espalhou. Mesmo que fosse possível mexer com computação quântica, ia ter que mexer em todos os blocos desde 2009, ia ter que mexer em todos os computadores que têm isso daí, até replicar, né? Não dá. É distribuído e é transparente, todo mundo pode auditar. Bom, e aí... As pessoas engenhosas, né, o ser humano é muito engenhoso, com a roda construiu tudo o que a gente tem hoje aí da civilização, olhou e começou a ter ideia, né? Ah, isso aí é imutável, que dá para fazer tal coisa. Ah, isso daí é transparente, dá para fazer tal outra coisa. E aí começaram a aparecer aplicações que aí sim vem a genialidade da inventividade humana, né? Então o pessoal começou a olhar e falou o seguinte, poxa, modelos que têm muito intermediários, se o Bitcoin elimina um banco, eu para mandar dinheiro para ele, eu não preciso ter um banco, eu posso usar isso para todos os outros cenários que eu não preciso, que eu quero eliminar intermediários, ganhar agilidade, né? Eu escrevo lá e não pode ser alterado, então eu posso reduzir as fraudes, né? Também eu posso usar em cenários que têm propensão de fraudes. Cenários que têm distribuição, com muitos agentes envolvidos. Bom, e custos de operação. Vamos para os cenários que é mais bacana aí, também para não... O tempo já está correndo, né? Aí eu vou mostrar para vocês a inventividade humana, a engenhosidade humana, de pegar essa tecnologia e começar a aplicar em alguns problemas que a gente tem no dia a dia, e que aí sim vem a beleza do negócio, né?
E eu escolhi, olha só, a Microsoft fez uma lista lá internamente, a gente elencou, listou 700, 800 cenários de uso de blockchain. A gente só escolheu atuar nesses aqui, mas é coisa para danar, né? Muita coisa. E eu, não vou, logicamente, não vou ficar falando sobre tudo isso aqui, a gente não sairia hoje, né? Então eu escolhi 5 cenários, mas antes, o que a gente vê, que são cenários típicos? Porque hoje, na comunidade de blockchain, o pessoal que está aí desde o início, a gente tem uma brincadeira que fala assim, vamos devagar, porque a gente está assustando as pessoas que não conhecem a tecnologia. Porque hoje, um entusiasta de blockchain, qualquer problema que você tem, o cara fala que blockchain é a solução, né? Ah, estou com o meu carro, a blockchain. Acabou a internet lá em casa, blockchain. Parece que blockchain vai resolver tudo. Eu abro o jornal lá, crise do não sei o quê, blockchain resolveria. Nossa Senhora, não é isso, né? Tem cenários que se aplicam melhor. Então, quais são os cenários que se aplicam melhor? Primeiro, cenários que têm pouca confiança. Uma empresa vai transacionar com a outra, ela precisa... Por que a gente tem cartório? Por causa disso, né? Eu vou vender um bem para você. Quem garante que o bem era meu? Quem garante que você pagou? Não sei o quê. Então, eu preciso de um terceiro para garantir a confiança no sistema. Então, esses são cenários bons para blockchain. Onde eu precise compartilhar informação. Se eu tiver que manter informação só na minha empresa, talvez eu não precise de blockchain, né? Eu tenho múltiplas pessoas colocando informação nesse banco de dados, tem intermediários e dependência entre transações, modelos. Eu vou explicar isso aqui nos cenários. Então vamos nos divertir um pouco agora, vendo como o ser humano é inventivo, falando sobre 5 cenários aqui que o pessoal usa blockchain, alguns bastante surpreendentes, né? Bom, o primeiro não poderia deixar de ser a indústria financeira, porque o blockchain nasceu nessa indústria, nasceu para derrubar o sistema financeiro. E hoje ele está sendo incorporado pelo sistema financeiro, a ironia das coisas, né? Não vai ter não? Então, não dá para estender um pouquinho? Um pouquinho. Bom, o que acontece? Se vocês voltarem lá no tempo, eu acho isso bastante irônico, né? A contabilidade ela foi inventada, o pessoal não sabe se foi por um croata ou por um aluno lá do Leonardo da Vinci, né, um monge chamado Pacciola. Mas diz que isso que gerou a civilização, né, que é o registro de crédito e débito. Né, foi isso que criou o comércio internacional e tal. Para quê? Para evitar um problema chamado double spending, né? Dinheiro, ele não é duplicado, né? Eu não posso pegar um arquivo, uma música que eu mando para ela, eu não posso fazer isso com dinheiro. O mesmo R$10 para 2 pessoas, copio? Não pode. A Microsoft tem um add-on aqui, não estou fazendo propaganda aqui de produto, não é a ideia, mas assim, outros também tem. Tem um add-on que é por exemplo, você tem uma aplicação lá da sua empresa, você bota um botãozinho que salva ou confere um documento num blockchain. Pode ser um blockchain público, o Ethereum, o Bitcoin, ou pode ser um blockchain lá na sua empresa. Então, você gerou um documento, você pegou, apertou um botão, pum, ele vai lá, gera um hash daquele documento, salva lá no blockchain o hash. O que significa? Está autenticado, né? Ninguém pode alterar mais esse documento. Se eu recebo esse documento na outra ponta, clica esse botãozinho e fala, verifica lá se esse documento é autêntico ou se ele foi adulterado, alguma coisa. Ele vai lá e volta dizendo, tá ok, eu não preciso de um terceiro meio dizer isso, está valendo, né? Então, esse é um cenário, né, que a gente chama... Esse é o segundo cenário que começaram a ter mais soluções aí na área de blockchain, o cenário de aplicações cartoriais. E aí o ser humano não para, né? Aí vem o value chain. Então, hoje a gente tem cenários aí de IoT, não sei se vocês já viram, o cara bota um sensorzinho de temperatura lá no remédio, no chocolate, e aí fala assim, se passar de tantos graus, esse produto não vale mais. Aí ele fica jogando essa informação para um blockchain, não tem como adulterar. O cara chegou na ponta, botou um celular lá, leu o QR Code e falou, passou de 30 graus, esse produto não serve mais. Isso já tem rodando, já tem caso disso daí. E aí, o ser humano não para, né? Empacotamento de componentes. O cara tem algum dispositivo lá que é muito caro, os componentes são muito caros. Eles, vamos botar um hash em todos os componentes e fazer um pacote do próprio sistema, ou seja, você sabe que aquele componente é daquele dispositivo. Já pensaram em roubo de carro? Desmanche. O cara vai vender uma peça, você pega o celular, não, essa peça aqui é do Passat ano tal, chassi tal, não é original. Então, existem vários cenários aí, sempre com essa filosofia aí de... E outra é a questão de identidade, né?
Por incrível que pareça, a gente bilhões de pessoas que não têm documento. Não tem documento. Tem acesso à conta de banco, não tem documento. Então, a Microsoft e a Accenture aí na ONU estão fazendo um sistema em blockchain, ou seja, a identidade global, né? O cara não precisa, não tem lá no país dele, mas tem na ONU. Vai ter uma identidade lá no blockchain. E, finalmente, a questão de data provenance aí no IoT, que é o seguinte: a IoT é bacana, mas é perigoso também, né? Antigamente você ia fazer uma fraude numa fábrica, ia ter que ir lá de noite, pular o portão, né? Sujeito o segurança de pegar e tal. Hoje um hacker vai lá, mexe num sensor de temperatura para a produção, né? Então existe essa questão. O dado que vem, a veracidade, né? O dado que vem do sensor de IoT é dele mesmo? O sensor não foi comprometido? É original? Então se está usando muito blockchain associado a IoT para garantir essas questões de data ownership, quem gerou o dado, integridade do dado. E aí, o que o pessoal está falando? Por que o pessoal está falando isso? As pessoas que conhecem bastante a internet, que o blockchain é revolucionário. Porque a internet hoje ela é uma internet de informação, né? Então a gente tem informação. Todos os outros problemas que a gente tentou resolver com a internet, com valor, e quando eu falo valor, não é só valor de dinheiro, propriedade intelectual, por exemplo. Né? O cara manda uma música, aí cria proteção, DRM, um monte de sistema aí para tentar contornar esse negócio de copiar. Né? Hoje já existe distribuição de música pela internet com blockchain. Você compra a música para você, está lá registrado. Né? Então, tem já artista que tem isso. E, então a gente consegue, com o uso dessa tecnologia, usar a internet não só para passar informação, mas para passar valor também, não só dinheiro, como propriedade intelectual, como outras coisas. Então, por isso os conhecedores aí que criaram a internet estão dizendo que o blockchain vai permitir a internet ir para um novo patamar, um novo... dar um salto e virar uma nova rede aí, a internet de valor. Era isso. Se vocês querem se aprofundar, a gente vai dar mais aqui um pouquinho. Obrigado. Muito obrigada, Ronan. Agora eu vou chamar o Thiago Rondon. Thiago Rondon. Oi. O Thiago ele é um empreendedor que atua para reconstruir negócios e a sociedade com o uso da tecnologia. Atualmente, ele é CEO na Iokoi, que apoia organizações na exploração de novos propósitos, e no App Cívico, que atua com políticos, governo, sociedade civil para impactos positivos. Recentemente, assumiu a direção executiva do Instituto Tecnologia e Equidade, que tem como objetivo alcançar a equidade com o uso ético da tecnologia. É conselheiro na Open Knowledge Brasil e coordenador do projeto Gastos Abertos, que busca conectar os cidadãos com o orçamento público. Entusiasta e colaborador de projetos Software Livre e Movimento Dados Abertos. Muito obrigada, Thiago, pelo seu apoio. Boa tarde a todo mundo. Bom, sou o Thiago Rondon, hoje eu vou falar um pouco do App Cívico, que é uma iniciativa que já tem há 3 anos, que foi uma iniciativa da Fundação Avina e a Omidyar Network, onde o nosso objetivo era construir com tecnologia e com agentes transformadores uma maneira de aproximar política, a cidadania e a cidade. Eu vou falar aqui rapidamente alguns dos nossos trabalhos, e é muito bacana a fala anterior, porque eu acho que já economizou muita questão. Então, do primeiro projeto nosso é o Voto Legal, que a gente realizou ano passado, e que foi um contrato inteligente, baseado num contrato inteligente no blockchain do Ethereum, onde a gente teve quase 800 candidatos nas eleições passadas que quiseram utilizar, mas porque era uma coisa inadequada, não estava na resolução, não estava na lei, só 130 tiveram coragem de usar a solução. Foram rastreados dentro dessa blockchain mais de 6 milhões de reais. E o que foi muito interessante, que isso pautou audiências no TSE e a última reforma eleitoral, onde contemplou, por exemplo, arranjos de pagamentos na internet, em conjunto com o Banco Central. Então, acredito que no ano que vem a gente vai ter muita novidade com relação a financiamento eleitoral. E um ponto muito bacana é que ano que vem a gente vai ter uma campanha de doação fora da campanha de voto.
Porque o grande problema para um político novo é pedir dinheiro, ainda mais agora. E aí, então, como que ele... no ano passado, isso acontecia no mesmo período. Com a nova reforma eleitoral, a partir de 15 de maio, eles vão poder fazer essa captação. Então, o crowdfunding já está valendo. E essa é uma solução que a gente está lançando já para o ano que vem, daqui 2 semanas, num espaço que se chama Cívico. E, enfim, estão todos convidados. O bacana aqui dessa plataforma é que ela, de maneira geral, e o que a gente vem fazendo, de maneira estratégica, como que a gente envolve novas tecnologias, agentes que estão trabalhando na sociedade. Então, nesse caso, foram quase 60 organizações que nos apoiaram, uma delas principalmente o MCCE, o Movimento contra a Corrupção Eleitoral, e que com o uso de novas tecnologias a gente conseguiu criar novas soluções e pautar reformas de projetos de lei e resolução. Então, era muito difícil, por exemplo, para o TSE encarar a questão de rastreabilidade do dinheiro com cartão de crédito. O que a gente fez foi uma proposta técnica baseada nisso, que rodou, funcionou, e a candidata, por exemplo, mais votada em Belo Horizonte, que era a primeira candidatura dela, que era uma negra de 32 anos, vindo do movimento hip hop, foi a mais votada em Belo Horizonte, foi uma das que utilizou a plataforma. Assim como aqui em São Paulo também é o mais votado a vereador. Bom, aqui em São Paulo a gente tem um de olho nas metas, que na gestão passada a gente trabalhou com vários bancos de dados, um da Sempla, a gente cruzou alguns, onde a gente cruzava dados para que conselheiros da cidade conseguissem acompanhar as obras. Isso foi feito em conjunto com o MIT Media Lab e também principalmente com a Rede Nossa São Paulo aqui. O IOTA, o Programa Cidades Sustentáveis, uma plataforma de indicadores e de observatório, focado em dados abertos, que já está rodando em quase 300 cidades no Brasil. A gente tem um Guaxi, que é um chatbot no Facebook, que tem auxiliado pessoas a usarem a lei de acesso à informação, a construir e impactarem um portal de transparência na sua cidade. No primeiro ciclo que a gente utilizou, foram quase 180 líderes, né? O impacto foi baixo, pouquíssimas cidades a gente conseguiu, mas agora a gente está no segundo ciclo e a gente está aprendendo com isso e tem mais líderes utilizando. Então, para todo mundo que quiser ir, é bacana, porque a gente está nesse momento agora de reconstrução, todos os softwares são livres. Rede Cidade Como Vamos é um portal com uma série histórica de dados abertos na Colômbia que a gente implementou e que tinha como objetivo, além de oferecer dados, contar histórias. Então, primeiro vamos contar a história dos dados, depois a gente mostra os dados, né? Enfim, a gente tem o Libre, que é uma moeda nova para apoio de jornalismo independente, que, por exemplo, alguns veículos como Aos Fatos, quem tem acompanhado Fact Check agora, que está todo mundo falando, né? Você pode ler uma notícia deles e doar um Libre ali naquele momento. É como se fosse um Netflix para o jornalismo independente, você paga uma taxa por mês e você faz uma doação nos likes desses seus artigos. A gente tem o Save, que é uma iniciativa com a Ambev, que a gente sistematizou o uso de sistemas de gestão hídrica para pequenas e médias indústrias e que ela é gratuita e qualquer pequena e média empresa hoje consegue gerar um plano de ação e construir um sistema de gestão hídrica. E o Mandado Aberto, que a gente está construindo, que é um assessor digital para políticos já no ano que vem. Enfim, são várias, a gente tem quase 20 iniciativas hoje de tecnologia cívica, sempre todas em software livre, atuando com agentes. Todos esses projetos a gente não faz sozinho, a gente sempre tem trabalhado com alguém que tem apoiado a gente em conjunto. E nesses últimos 3 anos a gente tem feito uma pesquisa assim, mais sistêmica de como que a gente pode impactar isso. Então a gente fez algumas viagens ao redor do mundo para conhecer de perto algumas iniciativas. Uma é da Estônia, que é muito interessante, que 99,5% das prescrições médicas já são feitas digitalmente, baseado no seu Digital ID. Então você vai, faz uma consulta, você vai numa farmácia, busca o seu remédio, você não tem uma prescrição no papel. O que é interessante é que é um programa de saúde que já atinge 98% da população e é a mais efetiva na Europa, com apenas 6%. E lá são várias iniciativas. A Estônia é conhecida, né, como uma nação digital. A gente mesmo abriu um app cívico lá, que você pode abrir e colocar no formulário: eu não quero ter território no mundo. Talvez por uma questão de trauma deles, de várias invasões, eles falam que eles querem ter uma democracia na nuvem, né, para que qualquer coisa que os russos quiserem aparecer por ali, eles saem correndo para a nuvem. Mas para que tudo isso aconteça,
eles têm uma arquitetura de informação e que passou por uma regulamentação muito forte no início. E um dos dizeres, uma das falas que eles têm, é muito importante começar um país do zero, que foi, acho que se não me engano, em 98, sem legado de tecnologia. Então, quando eles começaram isso, eles escreveram leis, e uma delas, muito simples, é o seguinte: a gente não pode repetir dados em nenhum sistema em duas organizações dentro do governo. Isso já impactou a interoperabilidade no geral, lei de proteção de dados, uma série de coisas. Então, na construção desses termos nessas leis, eles foram construindo um ambiente que tinha que se falar entre eles. E aí isso fez com que eles hoje têm, inclusive, eles estão lançando um programa de moeda virtual para empresas digitais. Então, que tem na Estônia, aqui é um exemplo na Inglaterra muito interessante, que eles vêm numa tentativa que o mundo inteiro vem tendo de como oferecer um RG, por exemplo, digital, sem que a gente comprometa a privacidade das pessoas. Isso é um problema, é uma discussão muito séria. E como que a gente realiza isso? A Inglaterra está tentando fazer o seguinte: ser um hub. Então, isso significa o seguinte: algumas empresas, tipo um Serasa, os Correios, etc., que já digitalizaram, já sabem, já tem um login e senha, eles entram nesse hub e os serviços públicos, no geral, eles só recebem um usuário já identificado. Ele não sabe como que foi identificado. E, ao mesmo tempo, essas empresas não sabem que serviços que estão oferecendo. Então, eles estão querendo criar uma economia sobre privacidade de dados, que é algo que eu acho que é muito importante hoje. Lá nos Estados Unidos tem uma iniciativa que é muito bacana de acompanhar, que é o Code for America. Eles têm uma atividade que eles realizaram lá, que foi a construção de um padrão de dados abertos, porque muito se fala em transparência, mas o maior problema dentro da esfera pública é sempre assim: e aí, coloquei os dados e não estou vendo o resultado dessa conta. E quando isso acontece, que é um momento aí, a gente vê isso muito no Brasil, de decepção, uma das iniciativas que eles fizeram é o seguinte: vamos tentar entender o cidadão, o que ele usa no dia a dia. O Yelp, por exemplo, é uma ferramenta para buscar locais de restaurantes, locais para visitar. E o que eles começaram a colocar? Informações da vigilância sanitária do lado das estrelinhas. Eles conseguiram fazer isso. Então a população começou a falar: tem a vigilância sanitária, isso aqui funciona, isso aqui está virando reputação, e isso aqui agora está entrando num fluxo que faz sentido para o cidadão. Porque não adianta a vigilância sanitária abrir um site para as pessoas consultarem, provavelmente não vai fazer parte do dia a dia delas, né? E uma cidade que é muito interessante, que é a Songbuk, que a gente também visitou, e que ela foi construída em 2004, que ela vem com um conceito de cidade ubíqua, que é um conceito deles lá, novo, talvez um pouco de marketing, para um novo conceito de cidade inteligente, onde eles construíram uma cidade baseada em aeroporto, onde é o terceiro maior aeroporto do mundo, 1/3 da população mundial está até 3 horas desses caras, e fizeram uma mega cidade com tudo automatizado. Então, um exemplo, assim, se você compra uma latinha, um cidadão sul-coreano, e você joga no chão e não foi para uma lata de lixo pública, você vai ser penalizado. Aí tem várias discussões aí sobre privacidade, mas é uma cidade que já está hiperconectada. Bom, eu acho que assim, quando a gente viu o tema aqui do evento também, tecnologias disruptivas, né, com políticas públicas, eu acho que o papo é como transformar toda a escassez que existe de realizar um serviço público, de oferecer alguma coisa, em abundância. Eu acho que aqui tem um modelo mental que o Peter da Singularity, ele criou um framework que chama o framework dos 6Ds. Eu acho que é o melhor para essa discussão, para a gente colocar academia, governo, startups, grandes empresas e a população em geral em conjunto. Então, de maneira geral, esse gráfico ele comenta que toda a tecnologia, e eu diria até, a gente fala muito de tecnologia digital, mas eu acho que importa muito a tecnologia social, né? De como que a gente se organiza. Então, o que a gente tem de quase todos os processos é sempre no início uma digitalização. Então, quase tudo, quando começou a ser digitalizado, todo mundo viu que isso funciona, isso é legal, mas vocês vão ver que, no geral, logo em seguida da digitalização, a gente tem um momento de decepção. Todo mundo fala: pô, eu digitalizei tudo isso, mas eu não estou encontrando utilidade. Eu não sei
a gente investiu dinheiro, realizou isso, mas e aí? Por que eu fiz isso? E aí, vale contar, que é um exemplo conhecido dentro das tecnologias exponenciais da Kodak, que o que eles comentam, que essa foto por exemplo, o tanto de foto que era tirada no mundo, e de repente, nos anos 2000 aqui para 2011, as pessoas praticamente pararam de tirar foto analógica. E a Kodak, que era a maior empresa de fotografia do mundo, que criou a fotografia digital, não percebeu que de repente tinha uns moleques ali desenvolvendo o Instagram que só tinha um propósito, deixar qualquer foto bonita. E isso quebrou a Kodak, e a Kodak faliu por uma série de motivos, né? Bom, e isso acontece muito por conta dos modelos disruptivos. A gente fala muito em modelo exponencial, que a gente vai falar um pouquinho mais, mas de maneira geral, quando a gente, por exemplo, a gente está falando de dados abertos, a gente está falando de um tema, a gente está pensando sempre linear, a gente tem que aumentar os dados abertos, a gente tem que aumentar a transparência, e isso. Quando a gente pensa em estratégias exponenciais, a gente sempre tem essa barriguinha aqui, que, ou seja, aquilo gera uma decepção, e depois, quando isso volta, dependendo do ecossistema com que a gente vai falar, a gente cria novos mercados que podem ou não impactar outro. E não é só mercado que importa, né? De maneira geral, quando e esse é um problema, por exemplo, da Kodak, como eles contavam com a venda do serviço da revelação da foto, por exemplo, em 2009, quando lança o iPhone, em um ano eles quebram, né? E o que acontece é que eles estão com a renda baseado nisso, e quando há uma desmonetização desse uso da tecnologia, que todo mundo agora tem uma câmera fotográfica, pode tirar, e nem sei se eu vou querer revelar essa foto, mas agora eu vou querer imprimir, enfim, você tem isso em todos os processos de novas tecnologias, a gente vê esse processo. A mesma coisa a gente vê a desmaterialização, que nada mais é do que várias coisas que a gente tinha antes, agora não tem. É igual, antigamente o pessoal usava muito calculador HP, agora o pessoal já tem uma dificuldade de ficar comprando isso, poucos usam, mas muitas pessoas já não veem mais tanta necessidade, né? Quantos aplicativos tem dentro do seu smartphone? Talvez a gente não precise mais de tanta coisa que está ali. E a democratização é quando isso, de fato, vira uma tecnologia que todo mundo tem acesso. Bom, por que eu estou falando isso? Porque, de maneira geral, o conceito de cidade inteligente, isso é aplicado a dados abertos, é se aplicado em várias questões. Sozinhas, elas não conseguem criar um ecossistema. Hoje a gente vê no mundo, quase todos os países que estão se desenvolvendo de maneira mais exponenciais é quando você tem várias iniciativas sendo fomentadas para que elas surjam de maneira mais exponencial. De uma maneira muito rápida aqui, tem esse grafo do Gartner, que eles representam quase tudo na tecnologia, que é o ciclo do hype, né? Então você pega aqui tecnologias novas como Smart Dust, que é poeira, em formato de chip, que eles estão juntos, que é algo novo, e aí você tem todo um hype, todo mundo está falando da tecnologia, e aí você tem uma decepção, que é o que a gente estava falando, e depois isso começa a virar realidade. Isso aqui são as tecnologias emergentes para o ano que vem. E por que isso é interessante? Porque todas essas coisas elas não funcionam sozinhas. A gente vive num mundo que a gente tem que construir tecnologias e ações em todas as esferas para que essas coisas aconteçam aqui. E, infelizmente, hoje aqui no Brasil, a gente tem travas muito fortes para criar soluções exponenciais dentro da sociedade. E aí vem uma questão, que é um relatório muito bacana da Omidyar, que eles, nos Estados Unidos, por exemplo, eles comentam que, às vezes, a gente vê as startups, uma relação, né, com as grandes empresas, e quem são os agentes para o governo, quem são as startups para o governo? O que está acontecendo ao redor do mundo é a digitalização de movimentos sociais, para que esses movimentos que têm tempo, ou melhor, tem condição de criar pilotos e experimentos diferentes, porque a gente tem aquela máxima de que... desculpa. 5 minutos, tá. Que a gente tem aquela máxima de que é difícil, o governo não pode errar, né? Ele não pode falhar. Então,
quando a gente começa a criar um ecossistema onde há movimentos sociais, onde há centros de tecnologia como aqui o Mobilab, onde, enfim, tudo isso é uma construção de um ecossistema. E o que eles comentam muito é o que a gente pode aprender com os movimentos sociais e o que eles estão digitalizando. Vou dar um exemplo. Aqui um trabalho que a gente fez no IOTA, que é o do programa Cidades Sustentáveis, existe um observatório. O Observatório de São Paulo, por exemplo, ele foi criado dentro da sociedade civil, pela Rede Nossa São Paulo. Quando ele foi para a cidade de São Paulo, ele foi via software. Assim, uma das ações foi levar um software que foi desenvolvido dentro de um movimento social para utilizar na cidade. Então, esse é um ecossistema que tem que ser mais movimentado, né? E aí, de maneira geral, tem um relatório que eu deixo aqui para quem se interessar assim, por mais esse assunto, do Banco Mundial, que se chama Dividendos Digitais. A tecnologia, de maneira geral, eles estão fazendo um alerta. Ela está criando mais desigualdades, porque pessoas com acesso à tecnologia estão correndo muito mais do que quem não tem. E o que está sendo feito para juntar isso ou para usar a tecnologia para diminuir as desigualdades? Eles comentam de políticas públicas em alguns países ao redor do mundo. Então, por exemplo, desde o Quênia, que não tinha nem banco, e de repente eles criam uma solução de inclusão financeira via SMS. E como que isso se dá, né? Então, o uso da tecnologia, de primeiro ponto, o que eu queria comentar é que ele é importante, ele está aí, vai mudar a sociedade, mas sem uma organização dos agentes que impactam na sociedade, isso não vai ser possível. De maneira geral, a gente ainda tem aquela máxima de que as cidades ou o governo que tem que criar todas as soluções, e o que a gente está passando pelas cidades e países que estão avançando mais rápido é sair de um modelo centralizado, onde a gente espera todas as soluções de um governo, mas são governos que começam a se abrir e descentralizar. Aqui em São Paulo tem uma iniciativa que eu achei fantástica da SP Trans, por exemplo, que foi a criação dos apps, né? Foi feita uma plataforma com uma API do governo e que simplesmente em 3 meses tinha uma série de aplicativos funcionando, sendo feito pela sociedade, né? E essas estratégias é que a gente precisa refletir um pouco mais, para um dia talvez chegar em algum governo distribuído, que aí isso é muito futuro. Bom, então, eu deixo aqui a pergunta, acho que para nossas discussões, quais são as bases analógicas que a gente precisa hoje mudar para que a gente consiga juntar mais todos esses atores, para dar mais potência para essas soluções cívicas e para que a gente possa construir tecnologias e ações que sejam mais exponenciais, que a gente consiga fazer com que a tecnologia também diminua as desigualdades e gere uma cobertura maior. Beleza, acho que estou no tempo, né? Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Thiago. Antes de abrir para as perguntas, eu também queria fazer a pergunta, aproveitar que o microfone está na minha mão, um pouco egoísta. Enquanto servidora pública e cientista política, meu interesse é sempre como isso pode ser incorporado pelo poder público e como fazer isso fazer parte do debate político, né? Então, como a gente tem um representante um pouco de cada área, a gente tem aqui a academia, né, a sociedade civil e as empresas, eu queria que vocês me dissessem, e também até para o público, como que o poder público pode estar aberto a cada uma das contribuições de vocês e como que isso envolve todos os cidadãos, assim, alinhar um pouco as expectativas de todos, justamente pensando para melhorar a vida nas cidades. Por conta do tempo também, a gente vai recolher, acho que umas 2 perguntas e daí pedir para cada participante responder em mais ou menos 5 minutos. Primeiro, sim? Já pode responder? Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Sidmar Reis, eu trabalho na área de tecnologia e sou consultor de implantação de sistema de gestão estratégica. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não pertenço a nenhuma sociedade civil, assim, partido político. Eu também sou a favor da economia criativa, tenho 2 startups e depois vou querer o cartão de cada um de vocês. Mas eu tenho uma pergunta e uma preocupação. Será que a gente não vai estar criando no futuro uma dicotomia entre a verdade digital e a verdade real? E a verdade do que vai estar, por exemplo, de fato acontecendo com a vida das pessoas? Porque minha preocupação, por exemplo, com a identidade, principalmente com relação à identidade do cidadão, né? Vai se criar isso provavelmente em blockchain. Então, desde que a pessoa nasceu até ela falecer,
o registro dela vai ser como um DNA em blockchain. Então vai ser impossível, por exemplo, a pessoa passar por um problema e depois ele sair desse problema e ele vai continuar com aquele estigma, ou seja, a identidade vai continuar marcando ele como sendo, por exemplo, um ex-presidiário ou uma pessoa que passou por um problema e depois já foi recuperado pela sociedade, mas continua o registro dele lá pendente. Qualquer um com smartphone consegue identificar ele como uma pessoa, entre aspas, com histórico ruim, né? Acho que isso não seria bom para o cidadão. E uma segunda colocação é que eu vejo que a necessidade nossa é de viver o momento agora. E o blockchain, ele abre espaço para o agora ser um tanto mais longo, né? Ou seja, como no caso do futebol, antes a gente tinha os erros, poderia se cometer os erros e era validado porque o juiz não viu ou porque houve lá um erro, mas foi validado como certo. Hoje já tem as tecnologias que estão avançando em relação a isso e confirmando se houve erro ou não. Será que isso vai ajudar ou vai prejudicar a sociedade como um todo no final? Entendeu? Muito obrigada. Acho que dá para pegar mais uma? Olá, quero agradecer a informação aí que os 3 convidados trouxeram para a gente aí, bem rico, as apresentações, mas eu tenho uma pergunta específica para o Ronan. Ronan, eu quero que você fale um pouquinho sobre mineração de criptomoedas, se pode falar, se cabe no evento, e também um pouco de qual é o lastro que essas criptomoedas têm, e também puxar um pouco o ganchinho do tema do debate, que é políticas públicas, a respeito da discussão que teve no Congresso lá, né, a respeito da regulamentação tal do Bitcoin. Queria que vocês trouxessem um pouquinho da gente a visão de vocês sobre a regulamentação de criptomoedas. Tá. Muito obrigada. Como a gente não pode atrasar para o próximo, a gente pode depois conversar com o café. E então eu vou passar a palavra então na ordem das apresentações, professor Fábio, ou então por aqui, como vocês preferem. Vamos fazer mais ou menos 5 minutinhos para dar tempo. Não, menos. Eu acho que eu consigo juntar a primeira pergunta sua e com a dele, a sua vai ter um aspecto técnico de mineração, mas eu acho que o governo, a questão da regulação, ela é fundamental, né? E a regulação, ela tem um caráter complexo, né? Por quê? Porque você não pode matar a inovação com a regulação. Não vou entrar em exemplos aqui, mas a gente tem os serviços que hoje são considerados disruptivos, que já existiram no século passado e que foram mortos por regulação, por falta de tecnologia. Então, assim, eu acho que o papel do governo em fomentar a inovação passa através da regulação, porque ele que vai dar a segurança jurídica e um ambiente propício para as coisas acontecerem. Com relação à sua pergunta e indo para a regulação, nós que temos que decidir isso. Esse debate entre liberdade e privacidade, eu costumo, na nossa área de TI, a gente chama de segurança e privacidade, ele existe desde a Grécia Antiga. O pêndulo lá eu esqueço o nome do filósofo, né? Que vai às vezes para a liberdade, vai às vezes para a privacidade. A gente é que tem que decidir. Então, eu outro dia estava num debate aí da área de segurança da informação. Aí alguém me desafiou, né? Você é privacidade ou liberdade ou segurança? Eu falei, não sei, depende da situação. Você não gostaria que o seu e-mail fosse monitorado, aí com a mensagem que você está trocando com a sua família. Porém, aquele camarada que deu tiro lá em Las Vegas trocou mensagens, né? Se tivesse monitorado, aquilo não teria acontecido. Então é difícil, né? É lógico que você pode, horas, ter uma opinião mais forte para um lado, para outro, mas sempre tem uma situação que vai te botar em dúvida. Então, a minha opinião é que a gente é que tem que decidir o que faz com a tecnologia. E isso sempre foi assim, né? Hoje a gente tem uma tendência de demonizar um pouco ou ficar com medo do que a tecnologia pode trazer. E eu sempre me lembro que meu pai brigava com a minha irmã porque ela ficava no quarto, lá no telefone. Meu pai falava, esse negócio de telefone é um negócio do capeta, não sei o quê. Então, a tecnologia, quem diz o destino da tecnologia somos nós, através de regulação. Então, eu não tenho nenhum tipo de... é lógico que a gente pode fazer errado, mas eu acho que está no nosso controle. O fato de dizer que vai para o blockchain, não, vai se a gente quiser, e outra, vai se os mecanismos
mecanismos que vão dar acesso ao que está lá, a privacidade daquilo, é a gente que decide também. Então a gente tem que, eu acho que, como eu falei, juntando os temas, a questão da regulação é a questão mais importante. Como ele falou ali, o governo, quando fez a base lá da Estônia, a questão que norteou tudo foi um acordo, um pacto geral em cima daquilo. Com relação à sua pergunta aí, bem rápido, da mineração de criptomoedas, especificamente com que aspecto técnico da mineração você quer? Ou é uma pergunta de regulação também? Lastro? Olha só, minha visão, o dinheiro, eu tenho um filho economista, a gente conversa bastante sobre isso. O dinheiro não tem laço também. Já houve laço há muito tempo atrás. Hoje os bancos criam dinheiro com aquele negócio chamado de alavancagem. Ele cria dinheiro. É um dinheiro no papel ali. Ele pegou o dinheiro seu, criou, alavancou, o termo técnico, então ele está gerando dinheiro. Então não existe também. Existe sistema de confiança. Então quando você fala que eu confio no Bitcoin, é um negócio que não existe. E por que está valendo 25 mil? Porque alguém está confiando. Mas por que eu estou confiando? Porque um exportador da Ásia só aceita pagamento naquilo. Então, eu vou ter que comprar para pagar. Tem alguém comprando, vai ter que ter alguém vendendo. Então gera o mercado. Agora, está sujeito. Mas eu digo assim, eu não estou fazendo nenhuma apologia de moeda criptográfica aqui. Eu estou dizendo que é um sistema de confiança. O foco da discussão não é a questão do laço, na minha opinião. Apesar do Warren Buffett falar isso, é a questão de confiança. Todos os países hoje, a maioria, inclusive o Brasil, converso com o pessoal do Banco Central direto, Departamento de Pesquisa Econômicas, tem regulamentação pronta e técnica de uma moeda digital para o Brasil. É só o governo querer e implementar. Então, assim, a mudança do dinheiro real para a criptomoeda vai acontecer em questão de 3 a 5 anos em todos os países. O Bitcoin vai ser só mais uma moeda. E aí é uma questão de confiança, né? Existem aqueles projetos lá de bancos que usam em periferia, lá daquele indiano, né, que usa dinheiro estaleca, aqueles negócios lá. Estaleca é do Big Brother. Né? Mas meu filho trabalhou num projeto desse que tinha um dinheiro lá numa comunidade. Então, dinheiro é um sistema de confiança, né? Desculpe se me alonguei. Imagina. Muito obrigada. Agora, Fábio, Thiago, você? Então, primeiro sobre políticas públicas, como elas podem acontecer. Eu acho que o papel da prefeitura seria criar os espaços onde pudessem diferentes agentes da sociedade discutir em conjunto as políticas públicas. Em particular, eu conheço vários grupos de pesquisa que atuam nessa área de cidades inteligentes e todos reclamam que não tem espaço nenhum nas prefeituras, né? Parece que as prefeituras não ouvem os cientistas nessa área. Ao contrário de outras áreas, por exemplo, na saúde existe uma tradição de... É muito comum o secretário da saúde ser um cientista da área de saúde, por exemplo. Em computação TI não existe essa tradição e as prefeituras se isolam completamente da ciência. Então, não sei, é questão de mudança cultural para que isso aconteça e vontade política para que isso aconteça. Ainda não vi acontecer. Sobre aquela sua questão, eu acho que não só blockchain, mas várias outras tecnologias que a gente conversou hoje, por exemplo, IoT, inteligência artificial, todas essas tecnologias podem trazer, tem potencialmente ótimos benefícios e potencialmente terríveis malefícios também. E aí vai depender de como a sociedade vai usar essas tecnologias, vai precisar regular essas coisas, né? A gente vai precisar começar a pensar em ética digital, porque a gente tem visto que os algoritmos de inteligência artificial, eles são muito bons para reproduzir o preconceito e a todas as falhas da nossa sociedade, eles são capazes de automatizar. Então, hoje em dia, a gente vê algoritmos racistas, algoritmos homofóbicos, etc., porque eles espelham o comportamento da sociedade. E a gente vai precisar de regulação forte para evitar que isso aconteça, né? Então, a tecnologia em si, pelo menos eu acredito, tem gente que pensa diferente, eu acredito que não é nem boa nem má, depende do jeito que a gente vai utilizar, e a gente vai precisar regular, não vai poder deixar as coisas acontecerem sozinhos, porque senão nós seremos trucidados pelos robôs no futuro. Então a gente precisa tentar sobreviver mais tempo. Das perguntas que eu lembrei, queria falar, essas são as principais, eu não vou falar de blockchain porque está fora da minha especialidade. Opa, começando de trás para frente.
essa semana foi muito comentado, deixa eu ver uma entrevista de um economista na Globo que falou da teoria do maior tolo, né? E que as criptomoedas talvez vão chegar nisso, ou seja, quando tiver os maiores tolos uma hora vão comprar e ninguém vai ter, não vai ter para quem vender mais. E aí isso deve cair. Mas a grande questão, como foi mostrado aqui, por exemplo, um leitor de e-mail que está gravando as informações numa blockchain do Bitcoin. O Bitcoin tem uma diferença, e as moedas virtuais, que elas estão servindo de infraestrutura para outras questões que não são só moedas. Então tem um lastro que eu acho que é prático aí que está se desenvolvendo. Sobre acho que a tua pergunta, acho que o grande problema que a gente tem ainda é regulatório, que é a lei de proteção de dados pessoais. E tem uma outra questão que é a seguinte. Mas, por exemplo, na Estônia mesmo, se você é um cidadão, você tem um contrato inteligente que está na rede, se um médico acessa a sua ficha, teoricamente ele pode, mas você vai ver que tem um log que o médico acessou seus dados, você pode bloquear aquilo lá. Da mesma forma da polícia ou qualquer pessoa. Então há registros, mas isso tem que ser bem construído. Não o que a gente vive aqui no Brasil, que a gente vai logo ali e compra um CD com os dados da população toda aqui no centro de São Paulo. Então, e o Brasil já está há anos levando uma discussão que não chega em consenso nenhum, que é a lei de proteção de dados pessoais. A gente vai ter eleição no ano que vem, a gente vê na Folha de São Paulo as pessoas falando, está vindo a Cambridge Analytics, por exemplo, falando, a gente vai comprar dados de todo mundo, e não estão errado. Não tem lei para isso, tipo, podem comprar, podem explorar os dados, então isso é um problema que a gente está criando de maneira geral. E eu acho que, como políticas públicas, o que se fazer, eu acho que tem tem muita coisa que é um ecossistema, né? Então você tem, como ele comentou, o professor aqui, sobre acesso das prefeituras, mas tem financiamento, enfim, tem uma série de outros assuntos que você tem que gerar um ecossistema para que possa se entrar a inovação. Porque hoje a gente acaba matando a inovação por falta de, vamos supor, uma startup para prestar um serviço hoje para a Prefeitura de São Paulo. Qual que é o desafio dela? É enorme se não for num programa, por exemplo, do Mobilab específico, que é só para algumas. Porque no mais, isso não é possível. Então falta muito ainda a gente discutir sobre como que a inovação pode entrar, e eu acho que ainda passa um pouco por essa questão. E por último, tem um dado que diz, né, na Forbes, das 500 maiores empresas do mundo, que se você tivesse 1920, durava 67 anos para você ver aquela empresa sair da lista. Hoje elas estão saindo com 15 anos. O problema é que essas 10 maiores, ou talvez 5 maiores, são empresas que todo mundo está denunciando que dificilmente vão sair por muitos anos. E são justamente empresas como o Facebook, que tem uma audiência de 2 bilhões de pessoas. E aí talvez entre uma questão de qual que é até onde essas empresas podem ir com o nosso cotidiano. A The Economist soltou que o brasileiro, por exemplo, está usando em 2017 em média 3 horas por dia de celular fora do trabalho. Então a gente está muito conectado. Então, enfim, esse é um ponto de atenção das grandes empresas plataforma que estão surgindo, né? A gente tem mais alguma pergunta? Senão a gente continua o bate-papo no café e volta às 4 para o próximo painel, mas sem pressão. Bom, então acho que é isso. Quero agradecer novamente os convidados, o Fábio, o Ronan e o Thiago pelo papo, e também um bom café agora para todas. Muito obrigada.